Olá, cursistas! Nesta unidade 2, propomos uma reflexão sobre as transformações pelas quais a literatura vem passando ao longo da história, especialmente diante do desenvolvimento das tecnologias digitais. A literatura, enquanto manifestação artística e cultural, sempre esteve relacionada aos modos de produção e circulação. Das tradições orais aos manuscritos, do livro impresso às plataformas digitais, as formas literárias acompanham as mudanças nos meios de comunicação e nas práticas culturais. Neste contexto, compreender a literatura digital exige observar não apenas o texto literário em si, mas também os suportes, as linguagens e as relações estabelecidas entre autores, leitores e tecnologias. Historicamente, quando pensamos em literatura, associamos essa prática ao livro impresso e à cultura escrita. A literatura está vinculada a uma longa tradição de produção textual, marcada pela presença do suporte físico, pela organização linear da leitura e pela relação estabelecida entre autor, obra e leitor. O livro impresso consolidou determinadas formas de compreender a literatura. Uma obra materialmente delimitada, organizada em páginas e com uma sequência narrativa geralmente definida pelo autor. Com o avanço das tecnologias digitais, novas possibilidades de criação literária começam a surgir. Nesse cenário, aparece a literatura digital ou literatura eletrônica. Um ponto fundamental para compreender este conceito é perceber que a literatura digital não significa simplesmente tornar um livro impresso em um arquivo eletrônico. Segundo Antunes, a literatura digital não pode ser confundida com a literatura digitalizada. Ela se caracteriza por utilizar as potências, as funcionalidades e as especificidades do ambiente digital, explorando inclusive suas limitações. Dessa maneira, uma obra digital não é apenas um texto que circula em uma tela. É uma produção criada a partir das possibilidades oferecidas pelas tecnologias digitais. Entre essas possibilidades, temos alguns recursos como hiperlinks, imagens, sons, animações, interatividades e programação. Elementos que passam então a integrar a própria construção estética da obra. A pesquisadora Yales, teórica referência na área, apresenta a literatura eletrônica como uma produção nascida no meio digital, ou seja, uma obra criada utilizando o computador e pensada para ser experiencializada em ambientes digitais. Essa perspectiva amplia a compreensão tradicional do que entendemos como literatura, pois considera que o suporte tecnológico não é apenas um meio de transmissão, mas participa da construção em si da obra. Nesse sentido, a literatura digital envolve uma relação entre linguagem literária e código computacional. O código deixa de ser apenas uma ferramenta invisível e passa a fazer parte da estrutura da criação. Como aponta Antunes, ao contrário do livro impresso, o texto eletrônico não pode literalmente ser acessado sem o código a ser executado.
Desta forma, o código também deve ser considerado parte da obra literária digital. Uma das principais mudanças provocadas pela literatura digital está relacionada ao papel do leitor. Na literatura, tradicionalmente, o leitor percorre um caminho previamente organizado. Já nas obras digitais, muitas vezes o leitor participa da construção da experiência literária por meio de escolhas, navegações e interações. A leitura pode deixar de ser, então, exclusivamente linear e assumir características mais dinâmicas, em que diferentes caminhos e possibilidades são construídas durante o contato com a obra. E Eios destaca que a literatura digital envolve uma relação entre humanos, máquinas e processos tecnológicos, formando uma rede de interação entre diferentes elementos que participam da produção de sentido. Ao estudarmos a literatura digital, não estamos diante de uma substituição da literatura impressa, mas diante da ampliação do campo literário. O livro impresso continua sendo uma importante forma de produção e circulação literária, mas as tecnologias digitais introduzem novas possibilidades de criação, leitura e participação. Portanto, compreender a literatura digital é compreender como a literatura continua se reinventando diante das mudanças culturais e tecnológicas do nosso tempo. Convido então vocês a refletir como as novas formas de escrita e leitura em meio digital ampliam as fronteiras do literário e cria novos modos de experimentar a literatura. Essa questão será norteadora para as avaliações, tanto na tarefa 2 quanto no Fórum Temático 2. Bons estudos!